Aleluia. Amém? Pega comigo a palavra de Deus e abra agora, por gentileza, o livro santo, na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 11. Eu quero ler com você o que está escrito no versículo de número 28. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 28. À medida que você encontrar, dá um glória a Deus. Aleluia. Você sabe que você tem liberdade para glorificar, para engrandecer, para exaltar ao nome daquele que vive. Amém, amados? Está escrito assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Preste atenção no que Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu vou ler pela terceira vez e eu gostaria que você declarasse após mim, bem alto e bem forte. Vamos lá? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A gente usa muito esse texto, essa passagem, na hora de ministrar a ceia, mas faz muito tempo, inclusive, que eu mesmo não prego uma mensagem em cima desse texto, e a gente precisa compreender o que Paulo estava explicando para a igreja de Corinto, e por que ele estava explicando isso para a igreja de Corinto, para a gente não cair no mesmo erro daquele povo. E você acredita que através dessa palavra o Espírito Santo pode, quer e vai ministrar, vai ensinar a minha e também a sua vida? Quem acredita nisso? Então, se você deseja, desocupe as tuas mãos e para Deus vamos dar uma linda salva de palmas. Enquanto você aplaude ao Senhor, vai glorificando também ao nome do Senhor. Pai querido, Deus amado, eterno, Deus santo, Deus majestoso, Deus todo-poderoso, nós estamos aqui, queremos ouvir o Senhor, queremos aprender com a Tua palavra. Então tira todo impedimento, abre os nossos ouvidos espirituais, prepare o nosso coração, que todo o meu eu diminua por completo, e o Senhor cresça e apareça nesta noite de domingo. Envia a Tua palavra com poder e glória, com poder e autoridade, e que a Tua palavra percorra toda esta terra, e onde houver uma pessoa te exaltando, te glorificando, te engrandecendo, que essa pessoa seja cheia do teu poder, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Diga amém, Jesus, diga amém, Senhor. Pode tomar o teu lugar, pode tomar o teu assento. Quando nós lemos essa carta que Paulo escreve aos Coríntios, especialmente a orientação da Santa Ceia, é fácil a gente perceber que o apóstolo Paulo ele está chateado, o apóstolo Paulo ele está irado, ele está nervoso. Veja que no verso de número 23, que normalmente é nesse texto que a gente começa a fazer a leitura, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. É como se ele estivesse dizendo: presta atenção, porque eu já ensinei uma vez e vou falar de novo. E alguém gosta de ficar repetindo a mesma coisa? É por isso que a mulher chega para o marido e diz assim: eu já falei para não deixar a toalha em cima da cama. É ou não é? Fica nervosa de ter que repetir de novo. É ou não é? É por isso que o pai ou a própria mãe fica nervosa de ter que repetir as mesmas coisas para o filho. O apóstolo Paulo estava chateado: pô, de novo eu vou ter que falar, de novo a gente vai ter que tratar sobre esse assunto. Veja como parece que ele está nervoso. No final, ele vai dizer assim: quem tem fome, coma, hein? Vamos lá, me ajuda aí, me ajuda a pregar. Quem tem fome, coma, hein? Não parece que ele está meio arrogante nessa hora? Agora, por que ele está falando isso? Porque dentro da igreja de Corinto havia
uma certa discriminação e até mesmo acepção de pessoas. Havia um certo preconceito, sabe? Na igreja, veja que essa discriminação, ela não é uma coisa de 2021. Essa questão de privilégios não é uma coisa do nosso século. Já acontecia desde o início. Aqueles que tinham uma condição financeira melhor, eles vinham e se serviam primeiro da mesa. E aqueles que eram pobres e muitos até escravos, muitas vezes ficavam sem sequer uma migalha. Então, quando o apóstolo Paulo ele vai ouvindo sobre essa discriminação, sobre essa falta de comunhão, sobre essa falta de respeito uns com os outros, ele vai ficando furioso, ele vai ficando nervoso. E quem está passando o recado para o apóstolo Paulo, ainda vai dizer o seguinte, vá comigo até o verso 17, versículo 17, nisto porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. O que eu vou falar agora eu não fico alegre não, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Espera aí, eu acredito, porque a palavra de Deus diz isso, que a boa obra que Deus começou na nossa vida, Ele é fiel e poderoso para aperfeiçoar dia após dia, amém, amados? Agora, como é que pode ser? A pessoa está na igreja, mas ao invés de melhorar, ela piora. Ao invés de crescer e amadurecer espiritualmente falando, ao invés de mudar de vida, de viver uma verdadeira transformação, a pessoa, se colocar ela do lado do ímpio, é capaz até do crente estar pior que o ímpio, porque conhece a verdade, mas continua no pecado. A igreja de Corinto conhecia o evangelho, mas continuava na fornicação, continuava na prostituição, continuava na mentira, continuava muitas vezes até na idolatria, continuava sendo um povo ganancioso, egoísta, e eles tinham de tudo para crescer, para evoluir, eles tinham de tudo para ser um povo frutífero no reino de Deus, mas ao invés de melhorar, esse povo só piorava. E o pior é que quando o apóstolo Paulo ele está ouvindo isso, ele não vai dizer assim, o que? Aquele povo? Não acredito não, aquele povo é santo. Não, aquele povo lá, não, aquele povo é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não, eu não posso estar ouvindo um negócio desse, porque aquele povo é batizado com o Espírito Santo. Aquele povo foi transformado pelo poder de Deus, pela palavra. Só que ao invés de dizer que ele não acreditava que a igreja era uma igreja corrupta, que o povo estava piorando, ele vai ouvir aquilo, e a resposta dele vai ser a seguinte, versículo de número 18, porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais ajuntais aonde? No bar? No shopping? No campo de futebol? Não, vos ajuntais aonde? A igreja do Senhor está aqui hoje? Quando eu ouço falar que vocês estão se ajuntando na igreja, há entre vós dissensões, briga, contenda, bate-boca, inveja, perseguição, e em parte, eu até acredito nisso. O que acontecia naquela igreja mesmo? Briga, discórdia. E quando Paulo ouve falar, ao invés de dizer assim, não acredito que na igreja do Senhor tem isso, ele vai dizer, o pior que eu acredito que tem. Será que na igreja tem gente que fala palavrão hoje? O que você acha, hein? Tem? Será que na igreja tem gente que mente hoje? Não, misericórdia, sério? Será que na igreja tem gente que fica assistindo porcaria na televisão?
vendo porcaria na internet, para não falar claramente aqui. Será que tem gente que fica perdendo tempo com coisas que são abominações diante dos olhos de Deus? O que você acha, hein? Será que tem ou não tem? Diga misericórdia. E o pior que eu ia perguntar, e você já disse que tem, então é triste isso, não é? Quando na verdade a igreja do Senhor, ela tem que ser um exemplo para essa sociedade. E hoje, eu quero dirigir essa mensagem especialmente, não para os novos convertidos, não para os visitantes. Eu quero dirigir essa mensagem diretamente para aqueles que já fazem parte da igreja do Senhor nesta terra, porque é uma mensagem direta para nós. Amém, amados? É uma palavra que é direcionada direto para a igreja viva do Senhor nessa terra, porque a palavra de Deus nos afirma que o Senhor, Ele nos dá poder, autoridade, virtude, unção, capacitação, mas Ele coloca uma condição. E qual é a condição? Eis que vos dou poder para que você vá até Jerusalém, até Samaria, até a Judéia e até os confins desta terra, dando testemunho. E o que é dar testemunho, igreja? É dar bom exemplo, é ser uma testemunha viva do poder de Deus nesta terra, é as pessoas olharem para você e não enxergarem o pastor Emerson, mas enxergarem a glória de Deus. E eu quero que você entenda esta palavra não como indireta, eu quero que você entenda essa palavra como ensinamento do Espírito Santo. Amém, amados? E eu já quero profetizar isso. Nós não vamos piorar, pelo contrário, dia após dia, mês após mês, ano após ano na presença de Deus, tua mente vai ser transformada na mente de Cristo, tuas atitudes, teus pensamentos irão ser influenciados pelo Espírito Santo de Deus, e quem olhar para você, inclusive a tua família, vai enxergar Cristo, aquele que vive e reina em nossos corações. E quem está entendendo e tomando posse desta palavra, diga glórias a Deus por isso. Então peraí, o Evangelho diz que nós somos embaixadores de Cristo nesta terra. Diga com força: eu sou embaixador de Cristo nessa terra. Quando um estrangeiro ele está com um problema no Brasil, e às vezes até sendo perseguido, às vezes até sendo injustiçado pela polícia, esse estrangeiro ele vai até o consulado, ele vai buscar a ajuda do embaixador do país dele, que está localizado em nossa nação. E a partir do momento que esse estrangeiro ele entra no consulado, ele tem proteção total da sua pátria, porque no consulado o embaixador é um representante legal da sua pátria. Quem está entendendo isso, diga amém. Se eu sou embaixador de Cristo, o que isso quer dizer no mundo espiritual? Existem pessoas nesse mundo que estão sendo perseguidas por demônios, que estão sendo perseguidas por maldições hereditárias, que estão sendo perseguidas por pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, e essas pessoas elas precisam de ajuda. E quando elas buscam a ajuda, elas vão encontrar ajuda em quem? É claro que é em Deus. Amém, amados? É claro que Deus é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Mas o ímpio, que não sabe que o véu se rasgou, o ímpio que não sabe que ele tem acesso direto ao trono do Pai, ele vai buscar ajuda da embaixada, ele vai buscar ajuda de um representante. E quem é o representante de Cristo nessa terra? Diga: sou eu. Tem muita gente, eu quero determinar isso na sua vida, tem muita gente que vai procurar a ajuda de Deus, procurando conselho em você, pedindo uma palavra de sabedoria que o Espírito Santo vai usar a tua boca para falar. Você está pegando isso aí? Aliás, não vai começar a acontecer, tem gente aqui que já está vivendo isso, é ou não é verdade?
Você não sabe por quê. Você está lá na fila do banco, daqui a pouco tem um abençoado contando os problemas dele para você. Não é assim que acontece? Você está lá no supermercado, de repente do nada, alguém encosta o carrinho do lado do seu e começa a abrir o coração e falar, dá vontade até de dizer: o que eu tenho com sua vida, rapaz? Alguém já passou por algo assim? Glória a Deus, não é só eu. Eu não sou o único embaixador, tem mais embaixadores de Cristo aqui, glória a Deus por isso. Isso vai acontecer com mais frequência do que você imagina. Sabe por que essas pessoas falam com você? Sabe por que essas pessoas vão te procurar cada vez mais e mais? Porque quando elas olham para você, elas reconhecem a autoridade de Deus, elas reconhecem a virtude do Pai, elas reconhecem que o Espírito Santo de Deus habita em você. E quem está me entendendo, diga amém. Agora, por que na igreja de Corinto tinha tanto problema? Porque faltava referência. Porque ao invés daquele povo olhar para si mesmo e serem testemunhas vivas do poder de Deus nessa terra, eles perdiam tempo apontando o erro um do outro. Amado, se você olhar mais para você, você não vai ter tempo de apontar os erros daqueles que estão do teu lado. Agora presta atenção, se a gente repara no erro dos outros, será que os outros também reparam nos nossos erros? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Porque a gente ouve muito as pessoas dizendo assim: olha, não olha para o homem não, olha só para Jesus. Em parte eu concordo, porque se você olhar para o homem, todo homem é falho, inclusive eu que estou falando com você. Eu sei que eu sou novo aqui, mas eu não quero te iludir. Eu posso de repente falar alguma coisa para você que você não vai gostar, algum dia, é ou não é verdade? Eu posso de repente passar do seu lado e não te ver e não te cumprimentar. Eu posso de repente ser em um dia rude com você sem querer, assim como você também pode ser comigo. Amém, amados? Espero que isso não aconteça. Mas o profeta Elias era um homem sujeito às mesmas falhas que eu e você. Então, todo homem tem as suas falhas, todo homem tem as suas limitações, todo homem tem as suas fraquezas. Porém, eu quero que você entenda isso: sempre haverá alguém te observando. Não fala nada não, só olha para alguém, só dá uma olhada só dá uma olhada aqui, ó. Sempre tem alguém olhando para você. Sempre vai, além de uma nuvem de testemunhas, sempre haverá alguém que estará observando você. Colegas no trabalho, amigos do bairro, familiares, principalmente familiares. Você que tem filhos, os seus filhos. E amado, não tem essa questão para a igreja de olha só para Jesus, porque as pessoas vão olhar para mim, as pessoas vão olhar para você. Espero que elas, quando olharem para a gente, enxerguem a glória de Deus. Mas como a palavra diz, nós temos que ser embaixadores, nós temos que ser testemunhas vivas do Senhor nessa terra. Mas será que a igreja hoje está desenvolvendo o seu papel? Será que o povo de Deus hoje está de verdade dando exemplo para essa sociedade lá fora? A palavra diz que se nós queremos ser curados, alguém aqui quer ser curado de algum trauma, de alguma doença? A palavra diz que se nós queremos ser curados, se nós queremos ser sarados, nós temos que confessar as nossas transgressões uns aos outros. E a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Agora, espera aí, você conta o seu podre, você conta a sua fraqueza, o pecado que você cometeu para qualquer pessoa? Você teria coragem de chegar aqui na igreja, sentar do lado de qualquer um, e já abrir o seu coração, e já ir contando tudo de errado que você fez nos últimos 30 dias? Você teria essa coragem? Esse silêncio eu entendo como uma resposta negativa. Amém?
Pastor, eu não teria coragem de contar para qualquer um, não. E será que alguém aqui teria coragem de contar os seus problemas para você? Porque a questão não é só olhar para os outros, a questão é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, não vem com essa, porque a gente olha para o lado. A palavra de Deus nos ensina isso. Provai os pastores, os profetas que ministram a palavra, retenham o que é bom. Amado, na posição que eu estou ministrando a palavra, eu sei que você vai me julgar, porque você frequentaria uma igreja que você sabe que o pastor é fornicador? Hein? Você frequentaria uma igreja que você sabe que o pastor é ladrão? Você frequentaria uma igreja que você sabe que o pastor fica cantando todas as meninas da igreja? Você frequentaria um lugar assim? Pastor, claro que não. Então você está olhando para aquela liderança, está analisando se é um homem de Deus, uma mulher de Deus ou não. É ou não é? Agora, do mesmo jeito que a gente olha para a liderança, tem alguém que também está olhando para você. Não apenas Deus, não apenas o Espírito Santo, não apenas a nuvem de testemunhas, mas talvez um novo convertido possa se inspirar em você. Talvez um colega no trabalho possa se inspirar em você. E essa é a questão: estamos inspirando as pessoas neste mundo de uma forma positiva ou de uma forma negativa? Porque, amado, eu vou te dar um exemplo da minha casa. A minha filha é autista, e por ela ter nascido assim, ela não fala qualquer coisa. É difícil dela conseguir coordenar 3, 4 palavras de uma forma funcional. Então nós estamos trabalhando muito nisso. E a gente fica ali incentivando ela a falar palavras, a formar frases de uma forma que seja funcional. E muitas vezes a gente se entristece, porque a gente fala e ela não repete. A gente fala e ela não repete. Mas sabe o que eu entendi? Que os nossos filhos, eles não vão fazer aquilo que a gente manda. Os nossos filhos irão reproduzir aquilo que nós fazemos. Então não adianta nada o pai ou a mãe dizer para o seu filho: não fala palavrão, se o pai vive falando palavrão, inclusive dentro de casa. Não adianta nada a gente cobrar uma coisa que nós não estamos dando o exemplo. E um dia desses, eu peguei o violão lá em casa e estava tocando um hino, cantando uma música. Enquanto eu estava lá tocando o hino, vem a minha filha com um sorrisão de orelha a orelha, começa a olhar para mim e dar pulinhos, saltinhos e dizendo: aleluia, aleluia. 3 anos de idade, com essa dificuldade que eu acabei de falar para você. Eu nunca falei para ela: filha, fala aleluia. Mas por que toda hora que eu pego o violão e começo a tocar uma música lá em casa agora, ela começa a falar aleluia? Eu coloco um vídeo no YouTube de um louvor e ela fica na frente da televisão: aleluia. Por que ela está fazendo isso? Porque ela está vendo o exemplo dentro de casa. Ela está vendo eu e a minha esposa como a gente adora a Deus, e ela está reproduzindo. Eu quero ser uma referência dentro da minha casa. Eu quero ser uma referência para minha esposa. Eu quero ser uma referência para minha filha. E você precisa sair daqui com esse desejo: eu quero ser uma referência para os meus filhos, eu quero ser uma referência para os meus familiares. E quem sabe até os teus amigos vão começar a te enxergar como uma santa mulher de Deus, como um grande homem do Senhor. Quem sabe até o ímpio lá na empresa que você trabalha, que vive falando mal de você pelas costas, pare de te difamar, porque reconheça que sobre ti há o poder do Altíssimo. Tem alguém entendendo essa palavra aqui? Abre comigo, por favor, o livro santo, no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 19. Aleluia. 1 Reis, capítulo de número 19. Versículo 19 também. Primeiro Reis, capítulo 19, verso 19. Se alguém encontrou, diga amém.
Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu. Se ele achou, é porque ele estava procurando. O que Elias está procurando? Elias sabe que em breve a sua missão na terra irá acabar. Então ele precisa preparar alguém para continuar a obra de Deus. Ele está à procura de alguém que tenha um coração disposto a aprender a fazer a vontade do Pai. E eu quero acreditar que o Espírito Santo ainda está procurando pessoas não capacitadas, mas pessoas que tenham um coração disposto e disponível para realizar a obra de Deus. E ainda que essa pessoa, ela não saiba falar um A, quando Deus encontra alguém que tem um coração disposto a aprender, Ele mesmo capacita, Ele mesmo ensina, Ele mesmo transforma, Ele mesmo faz a obra. Amado, só para você entender, Elias bateu o olho em Eliseu. Eliseu estava trabalhando na 12ª junta de bois, haviam só 12, ou seja, ele era o último trabalhador. Quem sabe, hein, foram te deixando para trás, te deixando para trás, te deixando para trás, te deixando para trás, mas o Espírito Santo bateu um olho em você, e quando Deus encontra alguém, Ele mesmo faz, Ele mesmo capacita. O Elias bateu o olho no Eliseu, não falou nada. Sabe o que Elias fez? Pegou a capa dele, vem cá, Gilson, por favor. O Elias pegou a capa dele e fez assim, ó. Passou no Eliseu. O que o Elias viu no Eliseu? Um homem com temor, um homem talvez de oração, um homem com coração puro. O que Eliseu estava fazendo mesmo? Trabalhando. Desculpa, não me responda. Se o Espírito Santo olhar para você no teu ambiente de trabalho, o que ele vai enxergar, hein? Não me responda não, só medite. Se o Espírito Santo olhar para você 3 horas da manhã, o que ele vai enxergar, hein? Se ele olhar para você no futebol com os amigos, o que ele vai enxergar, hein? O Elias bateu o olho no Eliseu e falou: é esse. Era o último, mas ele disse: é ele. Só encostou a capa. Sabe qual foi a reação de Eliseu? Você deixa eu me despedir do meu pai? Você deixa eu dar um beijinho na minha mãe? O Elias olha para o Eliseu e diz: vai logo, rapaz, não fui eu que te criei, vai logo se despedir. O Eliseu pega a carroça, queima, pega o boi, faz um churrasco, se despede dos amigos, se despede da família, larga tudo e diz a palavra, que ele vai seguir a Elias e vai servir a Elias. Alguém ouvindo isso, se fosse nos dias de hoje, iria dizer: olha lá, está seguindo o homem, ó. Olha lá, ó. Tem que olhar só para Jesus, está seguindo o homem. Amado, o que o Eliseu viu no Elias? Autoridade, virtude, unção, testemunho, presença de Deus. O que as pessoas olham para a gente hoje, quando elas enxergam a igreja do Senhor nessa terra? Você está entendendo aí? Talvez até seja dura essa palavra, mas se produzir o efeito, pode bater o quanto for. Se nós sairmos daqui como testemunhas vivas do poder de Deus nessa terra, pode ser duro, mas que seja eficaz. Amém, amados? Antigamente a igreja pregava uma vez, 3.000 homens se convertiam. Hoje a gente prega 3.000 vezes para uma alma receber Jesus. Por que será, hein? Será que estamos dando exemplo? Será que estamos sendo testemunhas? Será que de verdade somos embaixadores de Cristo? Eu quero profetizar que o que aconteceu com Elias vai acontecer também com você. Elias não precisou falar muito, ele só olhou, passou a capa. Talvez você esteja evangelizando alguém da tua família há muito tempo. Talvez você esteja evangelizando um amigo há muito tempo.
Talvez você esteja sentindo de falar do amor de Deus para um colega no trabalho, mas falta até coragem para falar. O Espírito Santo manda, vai lá, fala, a mão soa, a perna treme, sente arrepio na nuca, mas não consegue abrir a boca, não consegue anunciar, não consegue falar nada. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai sair daqui como uma testemunha viva do poder de Deus. Você vai falar com os teus familiares, e assim como Elias não precisou de muita coisa, você não vai precisar de muita coisa não, meu amigo. Dá seu testemunho, seja um exemplo, viva os princípios da palavra, e as pessoas vão ver que tu és um homem de Deus, que tu és uma mulher do Senhor, e logo logo estarão deixando tudo para trás, para servir e adorar ao Deus que nós servimos nesta casa. Se você está entendendo, não, glória a Deus aí, aleluia. Amado, todo mundo aprende com alguém, todo mundo olha para alguém, todo mundo se espelha em alguém. Quando eu vim para a igreja, eu me espelhava no meu pastor, eu me espelhava na minha liderança, e eu olhava para aqueles obreiros, eu olhava para aqueles pastores, e eu dizia, poxa, eu quero fazer isso, eu quero pregar assim, eu quero evangelizar assim, eu quero subir no morro e falar do amor de Deus para os traficantes, igual esse missionário está fazendo. E aquilo foi me inspirando, sabe? E por isso 10 anos se passaram e olha onde eu estou agora. Só que a gente vai aprendendo, e eu quero que você creia nisso, porque no reino de Deus é assim que funciona. No mundo, muitas vezes, o mestre, ele não quer que o seu aprendiz cresça e o ultrapasse. A pessoa é faixa preta, ela não quer que tenha mais nenhum faixa preta na academia, só ele. Mas no reino de Deus não é assim que funciona, porque o nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo de Nazaré, ele disse que se você ouvir, crer, acreditar mesmo, obras semelhantes às que estão escritas, e até maiores você fará, para que o nome do Pai seja glorificado e engrandecido através de você. Amém, amados? Então o Eliseu está fazendo até mais sinais do que Elias, está produzindo até mais do que Elias. E certa vez uma mulher olha para Eliseu e o convida para comer pão. E amado, não dá pão para profeta, porque homem de Deus gosta de comer, é ou não é? Tem crente aqui que gosta de comer ou é só eu? Aí ó. E o Eliseu, toda vez que ele passava por aquela região, ele ia visitar essa mulher e comia ali um pãozinho, tomava ali uma água, um suco, algo do tipo. Até que um dia essa mulher chega para o seu marido e diz para o esposo dela, amor, o que você acha da gente fazer um puxadinho aqui em casa, da gente colocar uma cama, da gente colocar uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, dar um mínimo de conforto possível, para que toda vez que o Eliseu passar por essa região, ele tenha um lugar para descansar, ele tenha um lugar para dormir, porque eu tenho visto que ele é um santo homem de Deus. Por que aquela mulher junto com seu marido fizeram o puxadinho para o profeta? Porque eles viram que Eliseu era um verdadeiro homem de Deus. E amado, amada, quando as pessoas olham para a igreja hoje, e eu e você somos a igreja, o que as pessoas estão encontrando, hein? É cada escândalo que a gente tem visto e ouvido nos últimos anos, é ou não é verdade? É cada notícia que às vezes dá até vergonha de falar que a gente é obreiro, que é pastor, que é membro de uma igreja, porque é cada coisa que tem acontecido. Mas louvado seja o nome do Senhor, que nós não nos envergonhamos de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, e eu quero acreditar nisso, que a cada dia que se passa, você tem crescido, amadurecido e melhorado como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Eu quero profetizar isso na sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão ver a glória do Pai fluindo em você. Mas nós temos que aprender com essa palavra para termos a ousadia
Como Paulo certa vez teve essa ousadia. A ousadia de dizer o seguinte, olha, abra comigo em Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo de número 17. Amém? Filipenses 3, verso de número 17. Está escrito assim: sede também meus imitadores. Qualquer um pode dizer isso? Imagina o apóstolo Paulo chegando e alguém dizendo: ei, pode imitar o que eu faço. Será que hoje são muitos que podem chegar para os ímpios, para os novos convertidos, e dizer para essas pessoas: fica aqui do meu lado, que você vai aprender comigo a servir a Deus? Você está entendendo o que eu estou tentando dizer? Será que tem muita gente hoje que pode sair por aí dizendo: olha, pode imitar o que eu faço que vai dar certo, pode olhar para mim e repetir o que eu estou fazendo, porque vai dar certo? Ah, pastor, mas ele não está falando nesse sentido. Está sim. Olha aqui, ó: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Eu vou ler o mesmo texto, só que na versão NVI. Na versão NVI está escrito assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo, e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Diga comigo: vivam de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Qual é o padrão que nós apresentamos? Qual é o padrão que nós apresentamos? A palavra de Deus. E o apóstolo Paulo estava dizendo para aquele povo: ó, não olha só para mim não, não seja só meu imitador não, seja imitador de todo aquele que vive dentro desse padrão. Você está pegando isso aí? Não olha só para mim não, pode olhar para os obreiros, porque os obreiros também vivem dentro desse padrão. Eu quero profetizar isso. Eu não conheço o particular de cada um, mas eu quero dizer isso, que as pessoas vão olhar para a Paz e Vida de Itaquera e vão ver membros que vivem de acordo ao padrão da palavra de Deus, não de acordo à religiosidade, tradições de homens, doutrinas de homens, mas de acordo ao padrão da palavra de Deus. Que seja uma igreja santa, como santo é o Senhor. Será que você pode dizer isso? Eu preciso. Fala com força e vontade, diga: eu preciso ser um exemplo. Por quê? Porque se você for um exemplo, vai ser mais fácil você trazer as pessoas para o reino. Amado, hoje não adianta você ficar falando para as pessoas o que Deus fez na vida do Davi, na vida de Isaías, na vida de Jeremias, na vida de Jefité, na vida de Gideão. Hoje, Billy Graham certa vez ele disse isso: nós somos a Bíblia que o mundo não lê. Tem muita gente lá fora que tem a palavra impressa dentro de casa, mas que leem a palavra? Não. E como é que eles vão ter acesso à palavra de Deus? Diga: através do meu testemunho. Vou perguntar, e agora que a gente preparou, vamos responder bonito, amém? Como é que o ímpio vai ter acesso à palavra de Deus? Não ficou legal, sei que você pode fazer melhor. Como é que o ímpio vai ouvir falar da palavra de Deus? Amém, amados? Abre comigo em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 12. Primeira Timóteo capítulo 4, verso 12. A
Paulo está falando isso para um jovem que o coração queima de amor pela obra, um jovem que tem temor de Deus, um jovem que se alegra quando ouve a palavra do Senhor. Será que tem alguém aqui que ainda sente isso? Temor, alegria em fazer a vontade do Pai? Só que por causa desta idade, por causa da idade do jovem, muitas vezes ele era perseguido, muitas vezes as pessoas olhavam para ele e diziam que ele era pequeno demais, que ele era incapaz, que ele não podia fazer a obra, que ele não estava pronto, que ele não estava preparado. Mas o apóstolo Paulo vai dizer para esse jovem, e agora eu quero que você creia que o Espírito Santo está usando esta palavra para falar comigo e também com você nesta noite. Ninguém despreze, estou lendo 1 Timóteo capítulo 4 verso 12, ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Pastor, estão me desprezando. Que ninguém despreze o dom que há em você, que ninguém despreze a unção de Deus que há sobre você, que ninguém despreze o chamado de Deus que há na sua vida. Mas não importa quantos anos você tem, não importa quanto tempo você frequenta a igreja, talvez seja até a primeira vez de alguém aqui hoje, talvez seja a primeira vez que alguém está ouvindo a palavra através da internet, mas que em nome de Jesus, você seja um exemplo para os fiéis, você seja um exemplo de pai, um exemplo de mãe, um exemplo de filho, um exemplo de servo do Senhor, um exemplo de trabalhador, que através da sua vida, as pessoas neste mundo vejam a glória de Deus. Agora, para terminar, naquela igreja de Corinto tinha dissensões? Tinha problemas? Não tinha? Hoje nós temos problemas? Um monte. É ou não é? Nós enfrentamos lutas todos os dias. Pastor, se eu não matar um leão por dia, no outro dia tem 2. É ou não é? Mas mesmo assim, examine-se, pois, o homem a si. Pastor, fulano não está fazendo o que foi chamado para fazer. E você foi chamado para julgar os outros? As pessoas vão olhar para você, e elas precisam enxergar em você um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher do Senhor. Não perca tempo com dissensões, não perca tempo com fofocas, não perca tempo com disse-me disse, mas gaste o seu tempo e a sua vida para fazer a obra e a vontade de Deus. Se coloque em pé, por gentileza, e em pé, se você desejar, aplauda bem forte a Jesus. Um dia, havia uma pessoa pedindo esmola na porta da igreja, e 2 apóstolos estavam indo cultuar a Deus no templo, o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Aquele pedinte, ele também era paralítico, e ele olha para os apóstolos e suplica dizendo: me dá um dinheiro, me dá um trocado. Pedro coloca a mão no bolso, João também procura alguma moeda, e Pedro responde dizendo: olha, eu queria te ajudar, mas eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno eu te ordeno, levanta-te e anda. E diz a palavra que imediatamente aquele paralítico se levantou, começou a dar saltos de alegria, entrou no templo e adorou a Deus junto com os apóstolos e os demais membros daquela congregação. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já ouvi muita gente falando assim, e eu já falei isso também algumas vezes na minha vida.
Sabe quando a pessoa diz assim: ó, não olha para mim não, olha só para Jesus, porque eu não tenho nada para oferecer. Você já ouviu alguém falando isso? Se não tem nada para oferecer, fica quieto. Porque, amado, eu posso não ter ouro, eu posso não ter prata, eu posso não poder te ajudar financeiramente falando, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, toda paralisia da tua vida hoje está sendo anulada em nome de Jesus. Toda miséria da sua vida hoje está sendo arrancada por Deus nesta hora, para a glória do Senhor Jesus. E em breve você vai estar saltando, pulando de alegria, dando testemunho das maravilhas que o Pai há de realizar em tua vida. E quem toma posse disso, diga amém. Sabe que muitas vezes nós falamos na Santa Ceia: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em... Como é que a gente não tem nada para oferecer para esse mundo? Tem muita gente por aí com a vida travada, tem muita gente por aí com a vida na miséria. E amado, você vai ser uma testemunha viva do Senhor nessa terra, para ajudar a anular a paralisia de muita gente que está perdida nesse mundo. Você vai ser um embaixador de Cristo nesta terra, para que muitas pessoas saiam do sofrimento e da miséria e comecem a viver uma vida para a glória de Deus. Agora, como é que um cego vai conduzir outro cego? É verdade ou não é? Pastor, eu quero que a vida da minha família mude. Primeiro tem que mudar a sua. Pastor, eu quero que os meus amigos sejam transformados. Primeiro eu tenho que ser transformado. Então, antes de eu querer que o mundo inteiro seja mudado, a minha mente tem que ser mudada, o meu coração tem que ser transformado por Deus. E quando é que essa transformação começa a acontecer? Quando eu declaro publicamente que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Pastor, eu não posso fazer aqui no meu cantinho escondido. Amado, se você tiver vergonha de entregar a vida para Jesus na igreja, você acha mesmo que vai dar testemunho na empresa que trabalha? Se na igreja que só tem crente, quer ver? Quem aqui é um servo de Deus, dá um glória. Se na igreja que só tem servo de Deus, a pessoa tem vergonha de receber Jesus como Senhor, você acha que ela vai dar testemunho na reunião de final de ano, no meio dos familiares? A sua vergonha começa a cair por terra aqui, a sua timidez começa a cair por terra aqui, você está entendendo isso? E daqui a algum tempo você já vai dar testemunho para a glória do Pai. O apóstolo Paulo, que é o que pregou essa palavra para a igreja de Corinto, em 3 dias, quantos dias eu disse? Ele recebeu Jesus, se batizou nas águas, e em 3 dias ele já estava pregando o evangelho nas praças. Em pouco tempo, você já vai estar dando testemunho para a glória de Deus. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Pastor, eu quero voltar para a casa do Pai, porque eu me esfriei, me enfraqueci, e agora eu quero buscar esse renovo. Se há alguém aqui no nosso meio que quer entregar a vida para Jesus, ou voltar para a casa de Deus, junto com a minha mão, sem medo, sem vergonha, levanta a mão bem alto que eu quero orar por você. Todos aqui estão em Cristo? Não, peraí, todos aqui estão em Cristo? Pastor, eu estou em Cristo, glória a Deus, Cristo vive em mim. Mas essa palavra, ela é direcionada principalmente para aqueles que já estão em Cristo, porque a gente precisa dar testemunho, amém, amados? Ai daquele que escandalizar um dos meus pequeninos. Eu não posso servir de escândalo para esse povo lá fora, pelo contrário, eu tenho que ser um pregador e um ganhador de almas, e você também. Pastor, como essa palavra disse, examine-se pois o homem a si mesmo, e a vontade do Pai, coma deste pão e beba desse cálice. A vontade de Deus não é que você se examine e diga assim: é verdade, eu sou um pecador falho, e vá embora. A vontade de Deus é que você se examine, se arrependa e comece a viver única e exclusivamente para a glória do Senhor. Pastor, eu reconheço que eu não sou perfeito, mas eu creio que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado.
E que se eu abrir o meu coração agora e confessar as minhas transgressões para Deus, Ele vai sarar a minha alma, Ele vai sarar o meu coração, Ele vai limpar as minhas vestes e vai me transformar para a glória dEle. E a cada dia, a cada mês, a cada ano, eu serei uma pessoa melhor em nome de Jesus. Então aí no seu lugar, faça do teu lugar agora um altar de sacrifício ao Senhor. Se você puder, dobre os teus joelhos aí onde você está. Não fique preso na oração do pregador, na oração do pastor. Não fique só confirmando o que o pastor está orando, o que o pastor está dizendo. Faça você também a tua oração particular, a tua oração pessoal. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai bendito, amado, eterno e todo-poderoso, Tu és o Criador dos céus e da terra e de todo o universo. Não conheceria o Senhor os nossos corações? Não teria o Senhor o discernimento do que se passa na nossa mente e até mesmo no nosso subconsciente? É claro que Tu és aquele que nos sonda e nos conhece. Meu Deus amado, em nome de Jesus, aquele que diz que não há pecado se torna mentiroso. Quando ele diz que não tem pecado nenhum, a mentira já habita nele. Tua palavra diz que é melhor entrar no teu reino sem um olho, sem uma mão, sem um membro do corpo, do que ser fisicamente perfeito e queimar no inferno. Então, meu Deus, eu te peço agora, arranque do nosso meio tudo aquilo que tem nos separado da Tua presença, tudo aquilo que possa servir de escândalo, de escárnio, que caia por terra agora. Traga fortalecimento espiritual, traga discernimento às nossas vidas, para que consigamos sim, meu Deus, fazer a Tua vontade, que é perfeita e agradável. Em nome de Jesus, limpa os nossos olhos, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, limpa as nossas mãos, purifica os nossos lábios, como o Senhor um dia purificou os lábios do profeta Isaías, e usa, Senhor, as nossas vidas para a Tua glória e para o Teu louvor. Meu Deus, essa pessoa pode ter entrado aqui como um endemoniado gadareno, mas que essa pessoa saia desta reunião lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, livre de toda acusação, livre de toda condenação, e vivendo sempre para o Teu louvor. Que assim seja feito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aleluia. À medida que você for terminando a tua oração, vai se colocando de pé em nome de Jesus.